Os adversários do Internacional na Copa Sul-Americana a partir da primeira semana de abril já são conhecidos. Alguns deles não estão no conhecimento do torcedor colorado, mas a gente disseca e traz quais os principais riscos dessa chave do Internacional. Não tem altitude, não tem viagem tão longa assim, mas tem times traiçoeiros. O Inter precisa ser campeão da chave e precisa também confirmar o favoritismo na competição continental. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu vou tentar dissecar um pouco o grupo do Inter na Copa Sul-Americana, que foi conhecido em sorteio na última sexta-feira. O Internacional caiu na chave E e vai enfrentar o Independiente de Medellín, vai enfrentar o Guairenha do Paraguai e vai enfrentar o 9 de outubro do Equador. São os três adversários do Internacional nessa Copa Sul-Americana. E alguns desses times, com exceção, claro, do Independiente de Medellín, não são conhecidos do torcedor brasileiro. E eu vou contar um pouco aqui quem são na fila do pão o Guairenha, quem são na fila do pão o 9 de outubro, para você que não está muito por dentro do que são essas equipes no cenário do futebol sul-americano, tá? Eu já destaco de cara que essa é uma chave perigosa pro Inter, tá? É uma chave perigosa porque o Inter tem um grande adversário no grupo. É o Independiente de Medellín. O Independiente de Medellín não só é uma equipe tradicional, que já chegou em semifinal de Libertadores, já chegou longe em competições continentais, é um time de tradição na Colômbia. O Independiente de Medellín é o clube dessa chave que está jogando o melhor futebol. A gente entrevistou na Rádio Bandeirantes na última sexta-feira o Lúcio Silveira, que é especialista em futebol sul-americano, acompanha muito de perto as ligas da América do Sul. E o Independiente Medellín está em uma ascensão interessante no Campeonato Colombiano. Hoje é o quarto colocado, está a 5 pontos do Millonarios, que é o líder do Campeonato Colombiano. Então é um time que atravessa um bom momento na Colômbia. É um time que atravessa e vem desempenhando um bom futebol ao longo dos últimos tempos. Portanto, é disparado o principal adversário do Internacional nessa chave da Copa Sul-Americana. Os dois jogos do Inter contra o Independiente de Medellín acontecem no dia 27 de abril, a terceira rodada, no Atanásio Girardot, que é o estádio lá em Medellín, e no dia 18 de maio, no Beira-Rio. Esses dois jogos serão fundamentais para que o Internacional possa confirmar a sua classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana, porque tudo leva a crer que o grande adversário do Internacional nessa chave será de fato o Independiente de Medellín. Então, olho no Independiente de Medellín, que é um time que vem mostrando um bom futebol e é um time que pode, em algum momento, complicar o Internacional. Inclusive, o Independiente de Medellín vem de uma derrota agora no Campeonato Colombiano, mas como eu falei, está em uma ascensão no torneio continental e busca o título, já que está também a 5 pontos do Milionários. Os outros dois clubes, tá? Os outros adversários. Eu vou falar do 9 de outubro. O 9 de outubro que é o adversário do Inter na estreia da Copa Sul-Americana, que vai acontecer no dia 5, 6 ou 7 de abril. O 9 de outubro é uma equipe muito antiga do Equador. Não dá para dizer que é tradicional, mas é tradicional, né? Foi fundada em 1912. Só que só em 2020 os caras conseguiram acesso para a Série A do campeonato equatoriano. E dos times da chave do Internacional, esse é disparado o de menor expressão. Porque subiu há pouco tempo para a Série A do campeonato equatoriano, é uma equipe mais de centenária, e é da cidade de Guayaquil, que tem o todo-poderoso Barcelona, mas não se compara ao tamanho do todo-poderoso Barcelona, o nosso 9 de outubro. Eles, inclusive, nesse momento, são o 14º colocado do campeonato equatoriano, o que demonstra o tamanho deles no cenário do Equador. É um time que conseguiu uma vaga na Sul-Americana no ano passado como seu maior feito, não tem grandes aspirações, evidentemente, e é a grande zebra, é a equipe de menor expressão desse grupo.
Logo é uma equipe traiçoeira. O Internacional gosta de se complicar contra esse tipo de time. Os adversários são, os jogos são no dia 6 de abril, a estreia em Guayaquil, e o Inter fecha a primeira fase da Sul-Americana contra o 9 de outubro no Beira-Rio, no dia 25 de maio. Me lembra um pouco o Always Red, com a diferença de que o Always Red joga na altitude e o 9 de outubro não tem isso. A boa notícia é que Guayaquil fica a nível do mar. E o último time é o Guairenha. O Guairenha fica na cidade de Villarrica, que fica na região ali sudeste do Paraguai, e é uma cidade do distrito de Guairá, que tem cerca de 75 mil habitantes. O Guairenhas ele foi fundado em 2016, como uma fusão dos clubes ali da região de Guairá. E aí rapidamente conseguiu uma ascensão para a Série A do Campeonato Paraguai. Não é a primeira vez que o Guairenha disputa a Copa Sul-Americana, vai estar mais uma vez. É um time de média expressão, que está em ascensão no cenário do futebol sul-americano. Mas essa viagem para Villarrica, aí sim o Inter vai conhecer uma cidade, cara, do tamanho de Camaquã, que é de onde eu venho. Vai jogar numa cidade pequena, num estádio acanhado, e é sul-americana. É isso aí. Os jogos do Internacional contra o Guairenha, tá? Em Villarrica, no dia 4 de maio. E no Beira-Rio, no dia 13 de abril, o segundo jogo do Inter na Copa Sul-Americana. A situação é essa. O Inter tem que cuidar as zebras. É um grupo traiçoeiro, esse grupo da Copa Sul-Americana, e que tem um grande adversário a nível do Inter, que é o Independiente de Medellín, que está brigando pelo título colombiano e que é uma grande equipe e é o que pode complicar o Internacional se a gente for na teoria. Independiente de Medellín no nível do Inter, os outros dois equipes de bem menor expressão, o que leva o grupo a ser bastante traiçoeiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!